Pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre uma outra frase que eu já ouvi várias vezes também, desde a faculdade. Ô doutor, você sabe, né? Minha mãe tem coração inchado. Aí você já viu, né? Fica tudo mais difícil. Pois é, então, que história que é essa de coração inchado, né? O que é o coração inchado? Enfim, é um paradoxo, né? Porque assim, por um lado, todo mundo gostaria ou gosta de falar que a pessoa tem um grande coração. Nossa, aquela pessoa tem um grande coração. É uma pessoa muito boa. Só que assim, ninguém deseja para o outro que ele tenha um grande coração, tá? Isso não é coisa que se deseja para o outro, porque isso geralmente dá ruim. O coração ele não foi feito para ficar inchado. Quando ele está muito inchado, é sinal que tem problema na área. A não ser os atletas que estão se expondo a atividades físicas progressivas, intensas, principalmente atletas de ponta, e eles vão ter o que a gente chama de coração de atleta, que é um coração musculoso, forte, mas de uma forma harmônica, equilibrada. Ele é grande, mas musculoso, e assim que o atleta diminui o ritmo, ele vai voltando ao normal, tá ok? O resto, coração inchado, preocupa. Por que coração inchado faz mal, dá ruim? Coração inchado, ele gera uma fraqueza, uma incapacidade do coração contrair. Ele dilata e ele contrai menos. Contraindo menos, ele vai gerar uma insuficiência cardíaca, que por sua vez gera vários sintomas e várias limitações na vida de uma pessoa, a ponto de gerar uma diminuição da expectativa de vida dela, devido à morte súbita por arritmias ou por falência mesmo do coração conseguir bombear sangue para o corpo e ela conseguir continuar vivendo com os órgãos todos dela sendo bem perfundidos de sangue, tá ok? Então esse que é o problema do coração inchado. Bom, as principais causas do coração inchado no mundo. Vamos começar pelo Brasil. A doença de Chagas foi, durante muitos anos, uma das principais causas de coração inchado no Brasil. Felizmente, isso é passado. Hoje a gente pega resquícios de uma população exposta há tempos atrás. Mas felizmente é uma outra era, uma outra fase que a gente está agora. Então, hoje em dia, a gente se equipara muito ao padrão, ao perfil de causas também dos países desenvolvidos. Então, causa número 1 de coração inchado, infarto. Infarto do coração, gerando uma perda da capacidade de uma região do coração que foi infartada de contrair, então aquela região fica fraca e a outra parte do coração bate. Aquela parada, normal é bater assim, tá? Esse é um coração que aqui, ó, ele não bate, ó, infartou essa parte, tá vendo? Ele bate aqui em cima, um pouco também, um pouco de déficit, e aqui embaixo, ó, ele tá parado. Teve um infarto nessa região. Segunda causa principal de coração inchado, pressão alta descontrolada por muitos anos. O coração, ele fica exposto a uma necessidade imensa de contrair contra uma resistência muito alta, que é a pressão diastólica, e ele tem que fazer muito esforço. É como se ele ficasse sob uma musculação contínua. Mas é contínua, não é de vez em quando, é contínua. Anos. Ele vai inchando, ele vai fortalecendo, ficando musculoso, até que de repente ele estufa. E aí já era. Aí entra numa fase mais grave. Terceira causa, né? A gente falou de infarto, falamos de hipertensão. Terceira principal causa de coração inchado no mundo, álcool, bebida alcoólica. Ou seja, o etilismo, ao longo de anos, vai gerar miocardiopatia alcoólica, que por sua vez gera coração inchado e com muita dificuldade para conseguir voltar ao normal. Mesmo que a pessoa pare de beber, é pouco provável que isso volte ao normal. Passado essas três principais causas, você vai ter várias outras causas. Você pode ter doença valvar, né, doença nas válvulas do coração, que é uma causa relativamente frequente, mas não é absurdamente frequente, mas é relativamente frequente. Você pode ter causas idiopáticas, que a gente chama, ou causas hereditárias, genéticas. Existem genes associados à miocardiopatia idiopática. Idiopática é quando você não sabe uma causa específica, mas na família todo mundo tem. E é coisa de nascença, genético. Então é uma péssima coisa para se herdar de alguém, não é mesmo? Mas acontece. Você tem também algum tipo de miocardite. A miocardite, na grande maioria das vezes, ela é relacionada a uma infecção virótica. Com o Covid agora a gente falou muito sobre isso. E existem vários tipos de vírus que podem gerar um acometimento direto do coração ou secundário a uma resposta inflamatória que
também ataca as células cardíacas. A depender de como evoluir, pode gerar um coração bem inchado com uma perspectiva futura ruim. O tratamento do coração inchado, ele é amplo, tá? Não tem como a gente falar sobre isso aqui agora no vídeo, mas basicamente vai ser medicamento, reabilitação e, eventualmente, alguns procedimentos, como um tipo de marca-passo específico, ou um cardiodesfibrilador implantável, ou, em último caso, evoluindo já para uma situação mais drástica, o transplante cardíaco. Agora eu vou falar de uma outra situação que dá os mesmos sintomas do coração inchado, mas o coração não está inchado. E é bem interessante porque a gente chama também de insuficiência cardíaca, mas a gente chama de insuficiência cardíaca com a fração de ejeção preservada. O que é isso? A fração de ejeção é o percentual de sangue que cada contração do coração sai para fora, para frente, né? Que ele bombeia para frente. Então vamos supor, você tem 100 ml, o coração encheu com 100 ml de sangue. Ele bombeou para frente 60 ml. E para baixo ficou nele, né, dentro dele 40. Então ele tem uma fração de ejeção de 60%. O normal é isso, em torno de 60%, em média, é uma fração de ejeção normal. Ou seja, cada batida do coração com 100 ml de sangue dentro, ele ejeta 60 ml e fica restando 40 lá dentro. Ele recebe mais 60, manda 60. Recebe mais 60, entendeu? Manda 60. Então é mais ou menos isso. O interessante eu vim a descobrir isso depois de muito estudar e principalmente na prática, vendo o coração bater ao vivo, na cirurgia cardíaca. Foi quando eu me ative para essa questão que eu vou falar agora para vocês. Presta atenção. A natureza do coração é ficar contraído. Se você deixar ele descansando, parado, eu falo assim, se você pudesse deixar o coração no canto, ele ia adormecer contraído. A natureza dele é essa, é contrair. Para dilatar, parece que é mais difícil para ele dilatar, ou seja, a diástole, onde ele recebe o sangue, e ele contrai. Isso é fascinante, porque é um pouco, pelo menos para mim, né? Antes eu entendia o contrário, eu entendia que ele dilatava fácil e contraía com dificuldade. Para contrair que era o mais difícil. E na verdade, a percepção que eu tive, nitidamente não. É que ele contraindo é a natureza dele. Aí ele... Então assim, é mais difícil ele dilatar. E aí faz todo sentido quando a gente vai entender um pouco desses sintomas, dessa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Ou seja, falta de ar, dificuldade para respirar porque o pulmão enche de água, porque o coração está fraco, ele não consegue bombear o sangue para frente, tá ok? Para a aorta. E aí o sangue fica represado no átrio esquerdo, que por sua vez se represa nos pulmões. Então enche os pulmões de sangue, que transforma em água, enche os alvéolos de água. Né? Porque o sangue em si é composto de muitas células e muitas proteínas. E essas células e proteínas elas não passam pela barreira alveolar do pulmão. Porém, o conteúdo aquoso de água que tem no sangue, ele, numa situação de encher ali os pulmões de sangue, devido à insuficiência cardíaca, esse sangue que está ali, essa pressão que está ali, faz com que a parte aquosa do sangue vá para dentro dos alvéolos. Os alvéolos têm que ter ar, não tem que ter água, mas nesse caso eles enchem de água, naquela região, na parte basal, né, de baixa dos pulmões, ou se for um edema agudo de pulmão grave, até a metade ou até os pulmões inteiros. Então, por que isso acontece nas pessoas que têm fração de ejeção preservada, ou seja, o coração contrai normal? O coração dessas pessoas não dilata normal. Ele não dilata normal. Ou seja, ele não consegue receber um volume de sangue adequado para depois mandar para frente, porque ele não dilata normal. Ele tem um distúrbio, um déficit ou uma insuficiência diastólica. E ela, gente, é tão frequente ou mais do que a insuficiência sistólica, ou seja, do que o coração inchado. Então isso é muito interessante, a gente tem estudado cada vez mais esse tipo de apresentação nos últimos 20, 30, 40 anos, porque a gente vê muito, muito na prática. Pessoas que o coração está normal, do ponto de vista de tamanho, bate com a força normal, só que ele não dilata. E aí que eu lembro dessa questão do dilatar, às vezes é o difícil. E aí para isso a gente precisa de dar medicações e tudo para diminuir a frequência cardíaca, porque com menos frequência cardíaca o coração tem mais tempo para dilatar.
Se você está batendo muito rápido, ele não consegue dilatar nada, ok? Então, não é só o coração inchado que pode fazer a pessoa ir mal, né, na vida e ter uma vida mais curta e mais sofrida, mas o coração, mesmo normal do ponto de vista de contração, se ele não dilata, se ele não abre, se ele não faz uma boa diástole, né, sístole ele contrai, diástole ele abre. Se o coração não faz uma boa diástole, a pessoa também vai ficar doente. E como que faz para evitar esse tipo de doença? Né, o que causa essa insuficiência diastólica? Mesma coisa, pressão alta. Pessoa com resposta ventricular, ou seja, taquicardia, a frequência cardíaca muito alta. A idade, são pessoas já mais idosas, porque o coração com a idade tende a ficar um pouco mais enrijecido. E tem algumas outras patologias, algumas outras doenças um pouco mais raras, mas no cômputo global a principal causa é também a hipertensão e o envelhecimento. Eu acredito que aqui a gente conseguiu dar um panorama assim, geral dessas causas aí de coração inchado e de insuficiência cardíaca com coração não inchado. Tá ok? Espero que tenha sido útil para vocês. Compartilhem com quem vocês quiserem e mandem suas dúvidas, mandem suas críticas, sugestões. A gente está aqui para servir vocês com conteúdos que lhe forem úteis. Tá ok? Forte coração, com muitos motivos para bater e tamo junto. Forte abraço.